E aí, pessoal, tudo bem? Chegamos ao livro 10 e já na página 2 a gente começa esse tópico dos números complexos. E logo a gente vai discutir um pouquinho esse nome, tá? Vamos começar aí pelas definições para a gente entender aonde que a gente vai chegar. A gente vai definir o que a gente chama de unidade imaginária, que é a raiz quadrada de menos 1. E a gente vai abreviar isso como i, tá? Mas, professor, isso não existe. A gente vai falar disso logo mais, tá? Então, como decorrência, se i é a raiz quadrada de menos 1, então i ao quadrado é menos 1, né? Porque se eu elevar ao quadrado aqui, eu corto a raiz. O que vai decorrer disso? Então, a raiz quadrada de menos 4 vai ser simplesmente 2i, tá? A raiz quadrada de menos 25, bom, vai ser 5i. Por quê? Porque a raiz quadrada do menos 8. Lembra que a raiz quadrada do 8 a gente podia decompor em fatores primos. Ficava igual a 2 raiz 2. Então, a raiz de menos 8 vai ser 2 raiz 2i. A raiz quadrada de menos 3 vai ser raiz 3i. Bom, isso pode causar uma certa estranheza, porque desde o 9º ano, o que parece que é desde sempre, a gente se acostuma com a ideia de que não tem raiz de número negativo, né? Ou melhor, talvez desde o 7º ano, a gente se acostuma com a ideia de que não pode existir um número assim, o que fazia sentido na época, certo? Mas, olha só, por mais que a gente talvez não consiga compreender a natureza desse tipo de número, tá? Por mais que a gente não consiga imaginar um número desse, isso não quer dizer que ele não existe. Se você chegar, por exemplo, para uma criança de 6, 7 anos e perguntar que número existe entre o 1 e o 2, ele vai dizer assim, é uma pegadinha, é isso? Tá brincando comigo? Pegadinha? Não, tô brincando, É uma falando pegadinha? sério. Não é pegadinha, falando sério. Você paga pra fazer isso comigo? Não sou... Porque eu sei que o 2 vem logo depois do 1. Não tem algum número entre eles, né? Por quê? Porque ela ainda não teve a oportunidade de aprender esses números intermediários, né? As pessoas por muito tempo tiveram dificuldade em aceitar o zero como um número. Claro, hoje a gente lida com o zero com muita naturalidade, né? Mas quando você para pensar, se os números representam quantidades, o zero é uma não quantidade. Então, como é que você usa um número para representar uma coisa que não é um número, né? Se Então, isso foi um problema por muito tempo. Os números negativos também foram um problema por muito tempo. Muitos matemáticos, inclusive muitos matemáticos importantes, simplesmente não aceitavam que um problema tivesse como resultado um número negativo, tá? Mas eles se provaram necessários e se mostraram úteis. E hoje a gente lida com todos esses números com muita naturalidade. Esses números relacionados aí às raízes quadradas de menos 1, aliás, de números negativos, né? O menos 1 é só uma forma da gente simplificar a escrita. Eles estão em vários problemas que a gente desenvolve com um pouquinho de matemática um pouco mais avançada, tá? Bom, por mais que esses números possam nos causar estranheza, tá? Eles também causaram estranheza nos matemáticos por muito tempo, tá? Mas, assim, se a gente simplesmente aceitar que eles existem e começar a estudar as propriedades deles, a gente chega em coisas muito importantes que, inclusive, são usadas em aplicações, entende? O que eu quero dizer? Tem, por exemplo, uma parte da eletrodinâmica que trabalha com esse tipo de numerinho. Então, se a gente consegue, por exemplo, trazer energia elétrica lá de Itaipu, no Paraná, até Passo Fundo, onde a gente mora, ou pelo menos vários de nós, mas assim, para a região norte do estado, para abranger todos nós, né? Porque se a gente consegue fazer esse tipo de coisa, é porque a gente consegue lidar com essas raízes de número negativo. Isso também vai aparecer lá na dinâmica de fluidos, que é uma parte bastante sofisticada da física, que abrange, entre outras coisas,
aerodinâmica. Então, se a gente consegue fazer o avião voar, tá? Se a gente consegue andar de avião, é porque a gente consegue mexer com essas raízes de número negativo. Então, a gente pode não entender a natureza bruta, a gente pode não entender o cerne do significado filosófico, né? A gente pode talvez não se apropriar da ontologia dos números complexos, dos números imaginários, mas eles existem, tá? E eles resolvem problemas que a gente tem no nosso dia a dia. Inclusive sobre isso de número existir ou não existir, pensa o número 2. O número 2 existe de verdade ou ele é simplesmente uma invenção humana? Né? Porque assim, você pode mostrar 2 dedos, 2 canetas, 2 copos, 2 cadeiras, você pode pegar 2 coisas quaisquer, mas o número 2 em si não é uma coisa que existe de verdade, ele é uma ideia, ele é só uma abstração, né? Então, você pode dizer, essa raiz quadrada de -1 não existe. De fato, talvez ela não exista, mas nenhum número existe de modo concreto. Todos eles são ideias, e quando você parar para pensar do ponto de vista de ideias, né, e como conceito, isso daqui é um número, é um conceito imaginado, tanto quanto isso daqui, tá? Isso vai permitir para a gente resolver algumas equações que antes a gente já não resolvia. Por exemplo, x² mais 1 igual a 0. O que a gente pode fazer aqui? Ó? x². Esse 1 somando, eu vou passar subtraindo. E aí, se está elevado ao quadrado, eu vou passar mais e menos a raiz quadrada de -1. Antes a gente chegava aqui e escrevia, não possui soluções reais, né? O que é verdade, dentro do conjunto dos reais, isso aqui não tem solução. Mas agora a gente deixa reais e a gente está falando com um conjunto maior, que é dos complexos. E em complexos, isso aqui tem 2 soluções. Tem uma solução, que é o positivo da raiz quadrada de -1, então é positivo i. E tem outra solução, que é o negativo da raiz quadrada de -1, que é i negativo. Tá? Outra equação, x² menos 4x mais 5 igual a 0. Agora eu não estou mais resolvendo no universo dos números reais, eu estou resolvendo no universo dos números complexos. Tá? Então tu tenta resolver isso aqui para o seu produto, tu vê que não rola, vamos para a Bhaskara. X igual menos b vai ficar 4, né? Mais e menos a raiz quadrada, b ao quadrado é 16, menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Dividido por 2a, 2 vezes 1, 2. Então, o nosso x aí. Ih, rapaz, 4 mais e menos. 16 menos 20 é 4 negativo. Mas agora isso não é mais problema, né? Porque isso aqui vai ser 4 mais e menos. A raiz quadrada de menos 4 a gente vai chamar de 2i dividido por 2. Isso é muito interessante, porque a gente simplesmente vai assumir que isso existe a partir de agora, né? Eu vou separar isso daqui em 2 contas, uma com mais e uma com menos, mas antes disso eu vou separar o numerador aqui, ó. Eu vou reescrever isso assim. 4 sobre 2, mais e menos, 2i sobre 2. Sabe por que eu separei? Porque antes eu não podia cortar nem esse 4 aqui, nem esse 2 aqui, com aquele 2 de baixo. Porque tem mais e menos aqui no numerador, né? Mas quando eu separo, assim eu posso cortar. Ó, 4 dividido por 2 é 2. E 2i dividido por 2 vai ser simplesmente o i. Então aqui a gente tem 2 soluções. Uma que é 2 mais i. E a outra é 2 menos i. Uma conta com mais e uma conta com menos. Tá? Então essa equação que até ontem, né? Ou melhor, até 10 minutos atrás a gente não resolvia, agora a gente pode resolver, né? A gente simplesmente assume que aquela raiz negativa existe, a gente chama de forma algébrica de um número complexo. Bom, a gente costuma entender o seguinte, ó, se eu assumir um número complexo z, a forma algébrica dele é a mais b i, onde esse A
e esse B são números reais, tá? Então, E por que a gente define que eles têm que ser números reais? Para não zicar aquele izinho ali, porque se esse B for um número imaginário, tipo, o I dele vai misturar com esse I e vai atrapalhar tudo. Então, por exemplo, naquela equação que a gente acabou de resolver, olha só, onde a gente tinha uma solução x1, que era 2 mais i. Aqui, ó, o azinho era o 2 e o bzinho, que era o número do i, era 1, né? É 2 mais 1i, certo? Se eu tivesse a outra solução aqui, ó, o x2, eu chamei de 2 menos i, eu poderia dizer que é 2 menos 1i, tá? Então, aquele azinho era 2 e aquele bzinho aqui seria menos 1, tá? Então, a gente vai ter bastante isso, um número e um izinho, algum número acompanhando o i. Esse a gente chama parte real, tá? E a gente abrevia assim, ó, real de z. A parte real de z é o a. Então, nesses dois números aqui, a parte real era igual a 2. Aquele bzinho a gente chama de parte imaginária. Então, aí, ó, esse b, a gente pode inclusive encontrar ele escrito assim, ó, como parte imaginária de z. Inclusive, qual que é o problema aí com o nome, né? Esses números, primeiro, eles não são complexos, porque quando a gente fala isso parece que são alguma coisa muito sofisticada. Isso até pode ficar bastante mais complicado, mas não fica complicado no ensino médio, eu garanto, tá? Isso fica um pouco mais complicado quando você mistura com cálculo, quando você coloca funções com variáveis complexas. Mas não vem ao caso agora. Mas é bem interessante. Mas não vem ao caso agora. E assim, quando a gente fala que eles são imaginários, cara, eles não são assim umas coisas simplesmente caprichos da imaginação. Eles são números que existem. E eles são números que cumprem um papel na nossa compreensão da matemática, no desenvolvimento que a gente tem da matemática, tá? Bom, aqui eu tenho que comentar algumas coisas. Em primeiro lugar, olha só. Se esse b é igual a 0, então z é um número real. Você pode encontrar ele chamado de real puro, mas número real dá conta, tá? Por quê? Se ele não tem essa parte aqui, ele é um número real. Por exemplo, olha só, z1, que eu vou dizer que é 3. Claro, eu posso dizer que o 3 é 3 mais 0i, né? Mas 0i vai ser 0. Então, tipo, se é 3, é porque a parte imaginária dele é 0, e aí é número real, tá? Se o b é diferente de 0 e o a é igual a 0, aí esse nosso número é imaginário puro. Tá, que seria o caso da gente ter um número assim, ó, digamos, um z2 igual a 4i. O que é esse 4i? É porque a parte real dele, ó, é 0. Então, 0 mais 4i, claro, vai ficar só 4i. Se ele não tem parte real, é porque ele é imaginário puro, tá? Se o b é diferente de 0 e o a é diferente de 0, se ele tem os dois componentes, tá? Então, z é um número imaginário. Por exemplo,
Se eu pensar aqui num Z3 como 5 mais 2i, né? Onde a gente tem o a igual a 5 e o b igual a 2, isso é um número imaginário. E todos esses números são complexos, tá? Esse número que é real aqui, ele é complexo. Ele é um número complexo que tem a parte imaginária igual a zero, tá? Aí ele vai ser um número real, mas ele não deixa de ser complexo por conta disso. E eu quero aproveitar isso então para falar sobre uma noção aí de conjuntos. Na escola, os primeiros números que a gente estuda, e inclusive na vida os primeiros números que a gente aprende, são os números naturais, né? Que a gente abrevia um N com uma barrinha aqui, que vai ser o quê? O 0, o 1, o 2, o 3, até o mais infinito. Isso é muito simples, porque isso resolve problemas muito elementares, simplesmente de contar, né? Tipo assim, você quer saber quantos alunos tem na turma, você quer saber, sei lá, serve para você contar quantidades, né? Depois dos números naturais, a gente estuda os números inteiros. Que abrevia Z com uma barrinha. Z é por causa de uma palavrinha em alemão, tá? Na verdade, eu não sei se é o singular ou o plural, mas tem o Zahl, que significa número, ou no plural, Zahlen, que significa números, tá? Aí, daí veio o Z. E os inteiros vai ter o quê, ó? Menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, até o mais infinito. Isso não é exatamente a ordem que a matemática foi desenvolvida, tá? Depois dos naturais não se desenvolveu os inteiros, o pessoal chegou nas frações antes dos inteiros, mas enfim, é o jeito que a gente estuda e é mais simples assim. Então, o que a gente faz aqui nos inteiros? A gente adiciona a parte negativa do conjunto, né? Depois a gente estuda o conjunto dos números racionais. A gente abrevia um Q cortado com uma barrinha. Isso aqui, a definição já fica um pouco mais sofisticada, né? O conjunto dos números racionais são o quê? São os números que a gente pode escrever como uma fração de inteiros. Então a gente escreve A sobre B, tal que A e B pertencem a inteiros e B é diferente de zero. Então, o conjunto dos números racionais é o conjunto dos números que podem ser escritos como fração. Então, o que a gente pode abstrair aqui? Primeiro, aqui tem os inteiros. Tá? Por quê? Porque todo número inteiro pode ser escrito como uma fração de inteiros. Se eu pegar, por exemplo, o menos 2, eu posso dizer que ele é menos 2 sobre 1. Né? Por que não? Aqui a gente também tem os decimais finitos, porque os números decimais finitos também podem ser escritos como fração. Se eu pego aí a fração 0,5, para pegar um exemplo que é bem intuitivo, isso pode ser escrito como uma fração 1/2. E a gente também tem aí nos números racionais as dízimas periódicas. As dízimas periódicas, que são decimais infinitos, mas que ficam repetindo sempre a mesma coisa, né? Se eu pegar, por exemplo, a fração, o decimal 0,333333, tipo, essa dízima periódica, ela vem da divisão de 1/3, né? De 1 por 3. Então, por que para os números racionais eu não fiz como eu fiz para os inteiros ou para os naturais, de escrever todos eles? Porque aqui a gente não consegue, os números racionais já é um conjunto denso. O que eu quero dizer? Eu sei que nos naturais, depois do 0 vem o 1, depois do 1 vem o 2.
Não tem algum número entre eles. Nos inteiros é a mesma coisa, né? Nos racionais isso não acontece. Tipo assim, pensa comigo, qual que seria o número que vem imediatamente depois do zero? Teria... Porque eles podem ser decimais, né? Teria o 0,1, mas não teria algum número entre o 0 e o 0,1? Entendi, porque teria o 0,01. Não, teria o 0,001. E aí você entende que não tem como determinar, né? Então, por isso que a gente já não vai escrevendo eles listando como a gente fez antes. Eu dou aqui alguns exemplos, né? Mas eu não consigo colocar eles desse jeito bem bonitinho. A gente até consegue ordenar eles, a gente até consegue escrever uma lista e colocar cada um numa posição. Ele é um conjunto infinito que a gente consegue ordenar, mas deixa pra lá, isso ficaria um pouquinho mais complicado. Então, depois dos números racionais, a gente costuma estudar os números irracionais. Tá? Que a gente abrevia um i, cortado com a barrinha ali, ou também, se usava também o q cortado assim com apóstrofo, mas não tem mais sido usado. Que é o quê? Que são os números reais que não podem ser escritos como fração de inteiros. Usando a notação de conjunto, seria os números reais, que a gente não definiu ainda, é que os reais foram definidos antes dos irracionais. Diferença com os racionais. Então, para a gente entender aqui os números irracionais, eles são o quê? Eles são números decimais, infinitos, ou melhor, são decimais de extensão infinita, e não periódicos. Tá? Então, eles são números decimais que se estendem infinitamente depois da vírgula, mas que não tem um padrão. Tá? Por exemplo, um exemplo clássico aí. Pessoal, assim, eu tinha parado de filmar um pouco porque pessoal, eu levantei 6h30 para gravar isso porque eu achei que não ia ter barulho externo, tá? Mas assim, eu não sei o que deu aqui na vizinhança, que é cachorro acuando, é ônibus passando, é carro com som alto, segunda-feira, 6h30, 7h da manhã, tá? Tá todo mundo muito louco, eu não sei porquê, e eu tenho que continuar, tá? Eu fiquei aí mais de 10 minutos parado esperando parar os barulhos, e não para. Quando eu paro os caminhões, começa os cachorros. Tá? Então agora eu vou continuar. A gente já está quase no fim dessa aula. Tá? Então eu vou até o fim assim. Eu vou deixar para gravar 2, 3 da manhã. Que 2, 3 da manhã geralmente é mais fácil. Inferno. Bom, talvez não vá até 2, 3 da manhã. Talvez aí umas 11, meia-noite eu consiga. Enfim. Exemplo aí de números irracionais. Só para justificar esses ruídos. Eu geralmente faço o possível para trabalhar em horários com menos ruído de fora, mas, agora começou essa loucura, tá nessa loucura aí e não para mais, tá? Um exemplo de número irracional é o π, né? Que é lá 3,1, 4, 1, 5, 9, 2, 6 e vai até o mais infinito. Vai até o infinito, aliás, né? Ele fica funcionando infinitamente aqui sem repetir, e a gente pode provar que ele não tem um período, tá? Não significa que ninguém nunca encontrou um período. A gente consegue provar matematicamente que isso aqui segue infinitamente sem ter um padrão, tá? Outros exemplos aí de números irracionais. A gente vai ter as raízes que não são exatas, eu vou escrever aqui raiz de 2, fica implícito também raiz de 3, raiz de 5, toda raiz que não é exata vai ser irracional. Raiz de 2 vai ser aí 1,414 e segue infinitamente. Outro exemplo de número irracional. Os logaritmos. Tá? Pega aí, por exemplo, logaritmo de 2 na base 10. Logaritmo também, quando não é exato, é irracional. Isso daí vai ser 0,301 e segue infinitamente. Outro exemplo de número irracional transcendental, um bem bonito aí, é o e
que é a constante de Euler, lá dos logaritmos também, tá? 2,718, enfim, tem muito número irracional. Enfim, depois dos números irracionais, o que a gente faz é o seguinte, a gente define os números reais como a união dos racionais com os irracionais. Vamos representar isso num gráfico aí? Tá? Vamos fazer aquele famoso desenho. Vou começar dizendo que nesse símbolo aqui a gente representa o conjunto dos números naturais. Tá? Agora, quando a gente olha aqui, ó, compara os números naturais e os números inteiros. Tu percebe que os naturais estão dentro dos inteiros? Então, os inteiros são os números naturais com os números negativos junto, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. A gente vai fazer um círculo um pouquinho maior. E isso aqui vai ser o nosso conjunto dos números inteiros. Porque todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Aqui, tá? Então, por exemplo, aqui dentro de naturais, a gente tem o 0, o 1, o 2, o 3, que também estão dentro do círculo de inteiros. Só que o círculo de inteiros vai incluir também o quê? O menos 1, o menos 2, o menos 3. Claro, colocando só alguns exemplos, não tem como citar todos, né? Agora eu ainda vou fazer o seguinte, ó. Nesse retângulo, eu estou representando aqui para a gente o conjunto dos números racionais. Lembra que eu falei que antes que todo inteiro é racional, né? Mas claro que nem todo racional é inteiro. A gente vai ter aqui fora, por exemplo, o 0,5, o menos 0,33333, né? A gente vai ter o 4,8, todos os números decimais, né? Que são finitos ou dízimas periódicas vão estar aqui fora de inteiros, mas ainda é dentro de racionais. Aí a gente tem aqui o conjunto, ó, dos irracionais, que são decimais infinitos não periódicos, eles não são números racionais. Então eu não tenho como colocar os irracionais maior ou dentro de racionais, porque eles são conjuntos disjuntos. Então os irracionais eu vou ter que fazer assim, ó. Aí. Então, aqui eu vou ter o conjunto dos números irracionais. O que eu tenho aí dentro dos irracionais? Eu vou ter a raiz de 2, vai ter o π, vai ter o e, vai ter, claro, a raiz cúbica de menos 4, que é irracional. Tem infinitos números aí. E aí o que a gente faz? A gente forma os números reais unindo esses dois conjuntos, ó. Tá? Então, unindo aqui todos esses números com todos esses números, a gente tem o conjunto dos números reais. E é claro, por muito tempo, para os matemáticos isso parecia uma coisa muito completa, né? Por quê? Você pensar, os números decimais finitos estão aqui. Os decimais infinitos, bom, se fica repetindo a mesma coisa está aqui, se não fica repetindo a mesma coisa está aqui. Então isso parecia uma coisa completa. Mas, agora a gente está entendendo que existe um conjunto maior que reais, que eu vou representar aqui assim, ó. Tá? Esse aqui é o conjunto dos números complexos, é um C cortado. O que tem aqui em complexos? Ó, primeiro, todos esses números que estão aqui dentro de reais também estão dentro de complexos. Tá? Então, todo número real é complexo. Mas, claro, nem todo complexo é real. E o que a gente tem que está fora de reais são os números imaginários. São aquele 2 mais i, é aquele 13, esses números com o izinho que tem a raiz de menos 1. Tá? Então, para você ter noção de como que a gente está se situando, a gente está expandindo a nossa noção de conjunto, a gente está começando a entender um tipo novo de número. Tá? Então aí, ó, tem só mais um conceito para a gente fechar essa aula, que é a ideia de igualdade de números complexos. Igualdade de números complexos. Aqui, ó, isso é muito simples. Ó, considere, para o nosso exemplo, um número complexo z, que é a
mais bi e considere um número complexo w como x mais yi. Você vai ter z igual a w, esse número complexo é igual ao outro, c e somente c. Você tem a igual a x e b igual a y. Ou seja, as partes reais têm que ser iguais e as partes imaginárias têm que ser iguais. Como assim? Onde é que eu quero chegar? Vamos pegar um exemplo de aplicação aí, para isso ficar claro. Exemplo. Considera o seguinte, ó, de maneira simplificada, tá? Para não te incomodar aí com coisa que talvez não precise. A mais bi igual a 3 mais 5i. Significa o quê? Quem que é esse azinho aqui? Esse azinho é igual a 3. Tá? E quem que é esse bzinho aqui? Esse bzinho é o 5. Ah, e aqui tem uma coisa que eu deixei de falar antes. A parte imaginária não leva o i. É só o número da frente. Tá? Quando tu olha esse 3 mais 5i, a parte imaginária aqui é o 5, não é 5i. Tá? Enfim, encerrado isso, a gente fecha esse conceito inicial de números complexos e na nossa próxima aula, que vai ser na quarta-feira, a gente vai ver um pouquinho como é que funcionam as operações com esse tipo de número, assim, adição, subtração. Você vai ver que é bem simples, tá? Apesar do nome. Eu sei, pode parecer piada de tiozão, mas é verdade, não tem nada de complexo nisso aí, tá? É muito parecido com matemática assim, de ensino fundamental, sabe? De 7º ano. Beleza? Valeu, pessoal, tamo junto.